Sou só um cara que é matemático por diversão. E aí, amigo internauta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes, o matemático por diversão. Ai, que delícia! E amigo internauta, eu sei que você já tava com saudade desse quadro, né? O pedido de inscrito, cara, já fazia um tempinho aí que eu não publicava, né? Não pegava as questões dos amigos de internauta aqui que mandavam pra mim, pra fazer, resolver aqui. Mas finalmente, cara, finalmente a gente tá de volta, certo? E dessa vez o pedido de inscrito número 11, tá certo? É a volta dos números danadinhos, sabe? Sabe aquelas questões de teoria dos números, assim, que você fica olhando assim, meu Deus do céu, velho. Sei nem pra onde é que vai esse bagulho, a coisa parece ser muito doida, as contas muito cabulosas e tal. Hoje a gente vai continuar fazendo esse tipo de questão, né? Afinal, os amigos internautas aí gostaram muito dos números danadinhos, né? Pegaram e manteram uma questão aí só de número danadinho também, né? Ué. E eu sei também que a tua mão já tá bem danadinha, justamente pra deixar o like aí no vídeo, tá certo? Se inscrever no canal, ativar o sininho aí pra não perder mais nenhuma novidade e compartilhar aí o vídeo com a galera, né? Nós finalmente já chegamos aqui aos 2.000 inscritos, ó, conforme vocês podem ver aqui. Aqui ainda tá o quadro, né, comemorativo e tal. Parabéns! Eu vou até botar um card aí pra vocês clicarem e ver, né? Ainda não é especial de 2.000 inscritos, mas eu tô preparando um negócio só massa, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Certamente que sim. Mas enfim, né, já fiz aquele mexãozinho básico, né, vocês já estão doidos aí pra ver quais são as danadices que os nossos números vão aprontar hoje, tá certo? E colocando aqui níveis transcendentais, tá certo? É uma questão muito massa assim que vai envolver números transcendentes, ok? Cujo enunciado parece muito inocente, né, mas você vai ver que lá no interior, assim, né, essa questão é muito safadinha, né? Adoro. Enfim, né, agora que tal a gente adentrar assim no íntimo dessas questões e começar a resolvê-las? Só bora! Bora! E o primeiro pedido de inscrito dessa aula, amigo internauta, é justamente o pedido do amigo internauta Kim Carlos, tá certo? Que ele pediu justamente para eu poder resolver essa questão aí que vocês estão vendo, cujo enunciado diz o seguinte: há apenas um inteiro positivo n para o qual a fração, que essa desgracenta aí, né, um negócio meio gororobento assim, Que nojo. mas o fato é que só existe um inteiro apenas para o qual esse cara também é inteiro, né? Então eu quero calcular o valor desse inteiro aí. E como é que a gente faz aqui nessas questões, tá, amigo internauta? E eu sei lá, pô. O procedimento aqui pra gente poder resolver os problemas aqui é lembrar do seguinte bizu, tá certo? Geralmente quando a gente tá lidando aqui com uma divisibilidade, a gente vai limitar, tá certo? O valor de n. E como é que a gente pode limitar o valor de n, certo? A gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode comparar um polinômio aqui, certo? Vamos supor que a gente tem uma expressão a de n, um polinomial a de n, ou pode ser exponencial também, dividindo p de n. E vamos supor que esses caras aqui, eles são todos diferentes de zero, ok? Então, com isso, eu posso afirmar que o módulo de b de n, isso aqui vai ter que ser maior do que ou igual que o módulo do a de n, tá certo? Essa técnica aqui, ela é muito boa para a gente poder limitar os valores de n, né? Por quê? Porque em geral muitas vezes a gente tem o quê? Um x ao quadrado mais 4 divide x mais 3. Geralmente polinômio de grau menor, ele tende a crescer mais devagar do que um polinômio quadrático, certo? Você pode demonstrar isso através da regra de L'Hopital, por exemplo. E aí, usando isso, a gente consegue limitar o nosso valor de n. Pô, a partir de um certo ponto, se esse cara aqui tem grau menor do que esse aqui vai crescer menos, então isso aqui vai ser eventualmente menor do que isso, e a gente sabe que o n está num valor limitado, e aí com isso a gente consegue testar os valores de n, tá certo? Só que, amigo internauta, aqui a gente tem um probleminha, né? A gente sabe que esse número aqui divide esse, né? Lembrando que esse símbolo aqui é justamente o de divide, ok? Esse número divide esse, só que isso aqui é um polinômio de grau 3, isso aqui é um polinômio de grau 2, então esse número aqui ele vai crescer mais rápido do que esse número aqui, né? Então, a princípio, o cara pensa, pô, não tem como eu aplicar esse bizu. Só que, na verdade, tem. E como é que a gente poderia aplicar esse bizu, amigo internauta? A gente pode fazer o bizu, tá certo? De reduzir o grau, tá certo? Então, a gente vai tentar reduzir o grau, só que a gente vai reduzir o grau através, certo? De divisibilidades, ok? Então, a gente vai tentar reduzir aqui esse grau através das divisibilidades. E essa questão ela é muito legal
para mostrar como é que a gente pode fazer isso aqui na prática, tá certo? Porque vamos pegar aqui, certo? Eu tenho um cara aqui de grau 3, eu tenho um cara de grau 2, como é que eu reduzo o grau do cara lá de cima, certo? A gente vai ter o seguinte, a gente sabe que 6n ao quadrado menos 37n mais 45, ele vai dividir 12n ao cubo menos 5n2 menos 251n. Rapaz, por que os inscritos gostam de uns números bem lascados, velho? Isso é louco, mas eu acho que eu só faço isso aqui porque eu amo muito os inscritos. Assim eu não resisto. Se não fosse por isso, tava lascado. Mas enfim, continuando aqui, né? Aí o 6n ao quadrado menos 37n menos 45, ele vai dividir ele mesmo, ok? 37n mais 45. Aí, pessoal, a grande tática aqui é a gente ver o seguinte, como é que a gente elimina o termo aqui de maior grau, ou seja, esse 12n ao cubo. Uma ideia seria eu pegar esse cara aqui e multiplicar por 2n, né? Porque 6n2 com 2n fica 12n ao cubo. E o resto, bem, fica meio que resto, né? E aí a gente vê o que é que acontece. Mas o fato é, quando a gente subtrai aqui, o termo ao cubo, ele vai desaparecer, né? Então, isso aqui vai ficar o quê? Menos 37n mais 45 vai dividir 12n ao cubo menos 5n2 menos 251n mais 389, ok? Menos 12n ao cubo, né? Tô fazendo a conta já esse com esse, 37 vezes 2 vai dar 74, ok? Então, inverto o sinal aqui, 74n, ok? Ao quadrado, mais 90n, então aqui fica menos 90n, e é isso, né? Aí, amigo internauta, você percebe o que? Que esse 12n ao cubo aqui, ó, ele corta, né? E 74 menos 5, isso aqui vai dar o que? Nessa conta toda aqui, ela vai dar 69n ao quadrado. Aí aqui 251 menos 90 aqui, né? Na verdade fica menos com menos mais, você soma, então fica menos 341n mais 389. Maravilha? Por enquanto tá tudo tranquilo. Pois bem, amigo internauta, então a gente tem essa divisibilidade aqui, né? E aí você percebe o seguinte, talvez, né, se eu multiplicar esse cara aqui por um número adequado, eu consiga eliminar esse n ao quadrado, né? Então dá para eu reduzir ainda mais o grau, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Aqui, né, perceba que esse número ele é ímpar, né, múltiplo de 3, e aqui é 6, né? Então, para poder as coisas se encaixarem direitinho, eu vou pegar essa divisibilidade e vou multiplicar por 2. Daí isso aqui vai ficar o quê? 6n2 menos 37n mais 45. Isso aqui vai dividir 69 aqui vezes 2 vai dar 138n ao quadrado. Menos 341, 682, né? 682n. Aí 389 aqui, isso aqui vai dar 778, né? Os números estão ficando cada vez mais grandões e tal, só que a gente vai pegar o seguinte, 6n2 menos 37n mais 45, lembre-se que o nosso objetivo central é cancelar esse n ao quadrado, é o resto que se dane. Falou, maluco? A gente vai tentar ver aqui como é que a gente cancela o 6n, esse cara aqui ao quadrado, né? Então a gente vai pegar 6n12 menos 37n mais 45, ok? E aí se você for observar, 138 dividido por 6, isso aqui vai dar 23, tá certo? Então multiplica aqui por 23. Aí o que é que você vai fazer? Você vai subtrair. E aí eu vou continuar a minha conta aqui, né? 6n2 menos 37n mais 45. Isso aqui vai dividir 138n ao quadrado menos 682n mais 778, ok? Menos 6 vezes 23 vai dar o mesmo 138n2. Aí 37 vezes 23 vai dar 851n, ok? E 45 vezes 23 vai dar 1035, né? Então aqui fica subtraindo menos 1035, né? Aí, ó, esse cara aqui, ó, ele vai se embora. Então 6n2 menos 37n mais 45 divide o quê? Aí 851 menos 682, isso aqui vai dar 169n, ok? E aí, ó, 1035 menos 778 vai dar 257, né? E como esse cara é maior do que esse, aqui vai ficar menos 257, né? Essa expressão, ela parece ser algo assim muito, mas muito cabuloso, né? Só que, por outro lado, ela tem algo maravilhoso, que é o seguinte, amigo internauta. Isso aqui é uma expressão quadrática, uma expressão de segundo grau.
Isso aqui é uma expressão no primeiro. Então, esse número aqui, por mais bizarro que sejam seus coeficientes, vai chegar a um ponto em que os coeficientes eles não vão ser suficientes para poder parar o crescimento desse cara. Então, tudo que a gente precisa determinar é mais ou menos onde é que vai ocorrer isso. Que ponto que vai ocorrer, né? Então, eu vou fazer algumas estimativas, né? Então, vamos pegar o seguinte, vamos pegar o 6n2, tá certo? Menos 37n mais 45. E a minha ideia aqui é fazer o seguinte, eu vou botar esse n em evidência, porque isso aqui vai ficar 6n menos 37, ok? Mais 45. Eu quero que esse cara, ele ganhe do 169, certo? Eu quero que ele ganhe do 169, mas para isso eu tenho que ter o quê? 6n menos 37, eu quero que isso aqui seja maior do que 169. 169 mais 37, se você for fazer a conta, vai dar 206, né? E, bom, daqui a gente tem que isso aqui vai ser verdade se somente se o meu n for maior do que 206 dividido por 6, né? Isso aqui dá 103 sobre 3, né? Isso aqui é 34,333, ou seja, a gente vai acabar tendo que o n ele tem que ser pelo menos 35, né? Para isso aqui acontecer. Então, se a gente tem que o n ele é pelo menos 35, né? Aí, ó, como esse número aqui pode ser escrito dessa maneira, eu forcei esse cara a ser maior do que 169, então isso aqui vai ser maior do que 169n mais 45. Só que esse 45, ele ganha do menos 257, então isso aqui vai ser maior do que 169n menos 257. Só que, por outro lado, se a gente for olhar essa divisibilidade, a gente vai ter que esse número é positivo, esse aqui também, claramente, ele é positivo, né? Então, para o n maior do que ou igual a 35, como isso aqui é positivo e positivo, a gente vai ter que dessa divisibilidade, 169n menos 257, isso aqui vai ter que ser pelo menos 6n2 menos 37n mais 45 para a divisibilidade valer. Mas a gente sabe que esse número é menor. Então, daqui a gente tem um absurdo, tá certo, amigo internauta? Então, a gente conseguiu aqui um absurdo, então com isso a gente vai ter que o n ele é menor do que igual a 34, né? Então assim, amigo internauta, moralmente aqui a gente já fez o problema, né? Falta só testar 34 casos, né? Porra, tudo isso? Meu irmão, como é que eu faço aqui para testar esses casos rápido e tudo? E assim, bicho, eu honestamente tenho que dizer que o cara fazendo à mão, isso aqui é muito loucura. Mas tem alguns métodos computacionais que a gente pode usar assim, principalmente envolvendo o GeoGebra, na qual a gente pode fazer essa conta ser bem rapidinha. Ainda bem. Bora lá ver como é que são esses métodos? Bom, amigo internauta, então aqui a gente tem o nosso GeoGebra, tá certo? E a minha ideia é bem simples, certo? É você simplesmente vai construir a sua função, tá certo? Você pode até digitar os valores aqui, eu vou cortar essa parte para vocês. Bom, amigo internauta, como vocês podem ver, tá certo? Tá aí o gráfico dessa função, tá certo? Aqui eu digitei como uma função de domínio real, o GeoGebra desenhou aqui o gráfico e tudo mais. E o que eu vou fazer aqui, tá certo? Eu vou pegar um ponto aqui variável sobre o eixo X, e aí eu vou traçar uma reta aqui vertical, para saber onde é que ela intersecta o gráfico da função, tá certo? Então, tudo que eu tenho que fazer é o seguinte: eu posso simplesmente marcar aqui o ponto, tá certo? E aí, em cada valor inteiro, tá certo? Do meu Azinho aqui, eu vou testando, certo? O ponto aqui para ver se ele vai dar inteiro também ou não, né? Então, por exemplo, no A igual a 1, aqui deu 10,36. Não é inteiro, né? Então a gente sabe que o A igual a 1 não é solução. Aí no A igual a 2 deu 7,4, também não é. A igual a 3, 7,08. Aí, ó, você consegue testar aqui de maneira bem rapidinha, tá certo? Tipo, você vai testando aqui os valores, vai dar umas coisas meio absurdas e tal. E quando você vai testando aqui, no que você chega no 14, olha que delícia, cara. Deu exatamente 41, tá certo? E se você quiser continuar testando aqui os valores, né, tipo até o 34, a gente consegue garantir que do 34 em diante não vai dar inteiro, tá certo? Você vai perceber que esse cara realmente, ele é o único inteiro que satisfaz aqui a propriedade, né? Então você pode usar essa ferramenta gráfica aqui do GeoGebra para poder testar de maneira computacional os valores rápidos, tá certo? E é isso aí, tá certo? Então tá aí uma solução resolvida aí por computação, né? Mas de uma maneira
bem simples e elegante assim, né? Por mais que eu tenha sido covarde não querer fazer as contas na mão mesmo, pra um vídeo ficar longo, mas se eu sou preguiçoso mesmo pra fazer conta, né? Eu acho que isso é até bom, né? Porque o cara busca outros meios aí pra poder otimizar o trabalho, né? Mas enfim, vamos lá pro próximo problema, ver o que é que ele tem a nos oferecer. E amigo internauta, tá, tem que tirar o fone, eu tenho que tirar o fone, meu Deus do céu, tá. E amigo internauta, a próxima questão envolvendo número danadinho, tá certo? Foi um pedido aí da nossa amiga internauta Gilmara Palermo, né? Uma questão muito, mas muito linda mesmo, né? Eu tenho que concordar em gênero, número e grau aí com ela, né? Porque realmente essa questão, ela é maravilhosa, mas o enunciado dela parece muito assustador, tá certo? Você vai ficar meio boladão assim, porque o cara olha assim, meu Deus do céu, que negócio doido é esse, né? Mas vamos ver aqui o que é que essa questão tem a nos oferecer. Ela diz o seguinte: seja P um conjunto de primos, tá certo? Então, primeira parte aqui, ele pede para provar que se a soma dos inversos desses números aqui dentro desse conjunto diverge, então quase todo inteiro é múltiplo de um primo nesse conjunto P. E ele pede para provar que se converge, então o contrário ocorre, tá certo? E antes de eu resolver aqui essa questão, a gente precisa fazer uma discussãozinha, certo? Sobre o que significa esse lance de quase todo inteiro ser múltiplo do cara, não ser múltiplo do cara, enfim, divergir, convergir, enfim, né? Pessoal, divergir significa que essa soma, quando eu vou colocando os primos, tá certo, do conjunto, isso vai ficar maior do que qualquer número que você escolha, tá certo? Ele vai explodir para o infinito. Já convergir significa que ele vai ficar cada vez mais próximo de um determinado número, de um determinado limite, tá certo? Você quer ver mais detalhes sobre essa coisa de convergência, divergência? Até fiz um vídeo legal aí com Física Du, vou até deixar aí no card para vocês conferirem aí, tá certo? E o que significa esse lance de quase todo inteiro? Quase todo inteiro significa que a probabilidade dessa propriedade ser satisfeita, ela vai acabar sendo igual a 1, tá certo? E lembrando que infinito, probabilidade 1, não significa dizer certeza absoluta, tá certo? Significa dizer que, se você for olhar em termos de densidade dos números, os caras que vão satisfazer essa propriedade têm densidade 1, ou seja, eles estão quase toda a sua totalidade ali. Por isso que a gente chama o número aí de quase todo inteiro, né? Por exemplo, vamos pegar a probabilidade do número ser maior do que 1. Essa probabilidade é igual a 1, né? Só tem o número 1 que ele não satisfaz, né? Mas é o quê? É uma quantidade finita no meio de infinitos caras. Então, a gente pode ter probabilidade 1 mesmo sem ter certeza absoluta, ok? E aqui na segunda parte ele pede para provar que o contrário ocorre, ou seja, ele pede para provar que a probabilidade ela vai ser um número menor do que 1. Entendeu, mano? Então, amigo internauta, dito isso, como é que a gente vai abordar esse problema, tá certo? A melhor abordagem, por incrível que pareça, é a gente fazer a pergunta contrária, ou seja, ao invés de se perguntar qual é a probabilidade do número ser um múltiplo aqui de um primo nesse cara, vamos nos perguntar qual é a probabilidade, tá certo, de um número n não ser, certo, não ser múltiplo de qualquer p dentro desse conjunto pzão aqui de primos, tá certo? Essa probabilidade ela vai ser o quê? Ela vai ser 1, né? Vamos supor aqui, ó, que o nosso conjunto P, ele, sei lá, vai ser P1, P2, eu tô botando aqui em maneira crescente, tá certo? Sei lá, e ele continua infinitamente, tá certo? Ou não, enfim. Isso, na verdade, a gente vai ver que não é tão relevante, tá certo? Mas essa probabilidade, ela vai acabar sendo o quê, certo? 1 menos 1 sobre P índice 1. Por quê? Porque a cada P1 números, um deles é múltiplo de P1 e o resto não é. Então essa aqui é a probabilidade do N não ser divisível por P1, tá certo? O P1 não dividir N. Só que 1 menos 1 sobre P2, isso aqui é a probabilidade do primo P2 não dividir N. Aí você vai multiplicando, né? Você vai fazendo esse produto aqui. Então isso aqui é justamente o produtório do 1 menos 1 sobre P com P aqui dentro desse conjunto Pzão, tá certo? Ou seja, a gente sai multiplicando aqui, né? A gente pode multiplicar porque esses eventos são eventos independentes, tá certo? E por que eles são eventos independentes? Porque o fato do cara ser divisível por um primo não afeta em nada o fato ali do cara ser outro, né? Os restos eles não se coincidem, justamente graças ao teorema chinês dos restos, tá certo? Então, graças ao teorema chinês dos restos, né, na hora de você resolver o sistema, você sempre consegue achar um cara cujo resto deixa alguém contado aqui
e cujo resto deixa alguém contado aqui ou aqui, enfim, né? O que você precisar pegar aí, ele sempre acaba contando, tá? Então, a gente vai ter que estimar essa probabilidade aqui que eu vou chamar, sei lá, de Q aqui, certo? Eu vou tentar estimar esse número, eu vou tentar ver, né? Se, pô, esse cara aqui é menor do que 1, menor do que 1 com certeza ele é, né? Porque é o produto de vários caras menor do que 1, mas... e é maior do que 0 também, né? Então daqui a gente tem que esse número aqui, ele tá entre 0 e 1, né? Resta ver se ele vai ser 0 ou se ele vai ser alguma coisa estritamente entre 0 e 1, né? Então, bora lá calcular para ver como é que isso acontece. E amigo internauta, o bizu para poder calcular isso aqui é você, ao invés de pensar no produto, pensar na soma. Só que como é que a gente pode fazer para converter um produto em soma? E é exatamente aí que os logaritmos entram, porque eu não vou trabalhar muito com esse aqui, porque aqui tem um produto dos caras, é um negócio meio complicado assim de se trabalhar. É muito mais fácil eu trabalhar com o logaritmo natural desse número. E o logaritmo natural desse número vai ser o logaritmo natural desse produto, né? Produto de vários termos aqui. E a gente sabe que o logaritmo, ele transforma produto em soma, tá certo? Ele transforma aqui o produto em soma. E aí, ó, esse logaritmo aqui desse produto vai ser uma soma dos logaritmos naturais de 1 menos 1 sobre P, tá certo? Com Pzinho aqui pertencente a esse cara, né? E aí tem um bizu, amigo internauta, que é bem interessante você saber, que vem justamente da série de Taylor, né? O logaritmo natural de 1 mais x, certo? Isso aqui vai ser x menos x2 sobre 2, x3 sobre 3, menos x4 sobre 4, enfim, né? Vai alternando aqui, mais, menos, e um xan sobre n. E com isso a gente tem que o ln do 1 menos x, isso aqui vai ser, aí tudo aqui vai ficar com sinal de menos, então fica x mais x2 sobre 2, x3 sobre 3, mais x4 sobre 4, e assim por diante, certo? E assim por diante. Então, a gente vai pegar esse logaritmo aqui, lembrando, claro, que o x aqui ele tem que ser alguma coisa entre 0 e 1, né? Que é justamente o nosso caso aqui, né? Os inversos dos primos são números entre 0 e 1, então a gente pode usar essa fórmula aqui através da série de Taylor. E bora ver o que é que acontece aqui quando a gente substitui isso. E aí, amigo internauta, quando a gente substituir aqui aquele bizu, né? Isso aqui vai ficar o quê, né? A soma, certo? Dos termos aqui dos primos pertencentes a esse conjunto do que? Aí, ó, eu boto menos aqui em evidência porque vai ficar o seguinte, né? 1 sobre P, né? Mais 1 meio vezes 1 sobre P ao quadrado, mais 1 terço vezes 1 sobre P ao cubo e assim por diante, né? Então, isso aqui vai acabar dando uma soma infinita, tá certo? Então, isso aqui fica menos somatório de 1 sobre P, com Pzinho nesse conjunto Pzão de primos, menos, eu vou botar logo aqui em evidência, que eu tô com preguiça de botar menos aqui, mas enfim, o somatório aqui de 1 sobre P2 desses carinhas aqui, mais 1 terço, aí você vai, né, você continua aqui, e aí, amigo internauta, olha que legal aqui que a gente tem, né, a gente tem uma soma infinita que talvez o cara possa se olhar assim, meu amigo, eu tô perdido aqui. Onde é que eu tô? Mas o fato é que a gente não precisa saber muita coisa dessa soma. A gente não precisa calcular o valor exato dela, calcular todos esses termos. A gente só precisa estimar, ter uma ideia razoável do que está acontecendo, né? E é justamente nisso aí que os dois itens se diferem, porque o que acontece? No primeiro caso aqui, né, se a gente sabe que esse somatório aqui ele vai dar mais infinito, ou seja, ele diverge, né? Essa soma aqui, o que vai acontecer? Esses números aqui eu já sei que eles são positivos, né? Então com esse sinal de menos, isso aqui fica menor do que menos a soma aqui do 1 sobre P com Pzinho aqui nesse conjunto. E como isso aqui dá mais infinito, isso aqui vai tender, né? Tô colocando sinal de menos aqui para o menos infinito, certo? Então isso significa que o logaritmo natural do número x, isso aqui vai ser menos infinito. E se ele é menos infinito, é porque é o seguinte, o número x ele é 0,00000 encostando no zero. Ou seja, o x ele vai ser o limite, tá certo? Do e elevado a, sei lá, um θ aqui com θ indo para o menos infinito. E a gente sabe que esse limite ele vai ser igual a zero, né? Então daqui a gente tem que o que ele é igual a zero. Então a probabilidade de o número não ser divisível por p, ela é zero. Então significa que 1 menos que é a minha probabilidade do número ser divisível por algum cara, isso aqui vai ser 1. Ou seja, quase todo número é divisível por algum daqueles primos do meu conjunto,
tá certo? E por outro lado, vamos supor aqui que esse cara converge, tá certo? Vamos supor que ele converge, tá, para sei lá, um certo número A real aqui, tá ok? Aí agora, amigo internauta, vamos supor aqui, certo, que essa soma desses números aqui deu um número real, tá certo? Deu um limite real, não vá por mais infinito, ok? E como é que a gente pode fazer, né? Em primeiro lugar, a gente sabe que esse cara aqui é um número real positivo, né? Mas a ideia aqui é tentar comparar essas somas aqui com uma série geométrica, tá certo? A gente vai tentar comparar esses números aí com uma série geométrica e a gente sabe que o menor número primo, ele é o 2, então aqui está aumentando p ao quadrado, p ao cubo e tal, então talvez seja interessante a gente pensar em comparar esses caras aqui com, de repente, sei lá, uma potência de 2 ou algo assim, né, para poder a gente resolver o nosso problema, né? Então vamos fazer isso, né? Então a gente sabe o que, né? Que esses termos aqui, um termo genérico é da forma 1 sobre p elevado a k, ok? Isso aqui eu posso escrever como sendo 1 sobre p, né? Vezes p aqui eu tenho k menos uma vez. Eu estou deixando um pzinho isolado para comparar justamente com esse 1 sobre p, que é o valor que eu tenho, né? Que é o valor que eu tenho. Só que cada um desses p's, ele vai ser pelo menos 2, então isso aqui vai ser menor do que igual, usando o fato de que p é maior do que igual a 2, que 1 sobre p vezes 2, vezes 2, que é exatamente 1 sobre 2 elevado a k menos 1 vezes p, ok? Então isso significa que quando a gente pega um termo genérico aqui, sei lá, 1 sobre k vezes a soma, ok? Desses termos aqui elevado a k, a gente vai ter o que, né? Isso aqui vai ser 1 sobre k, ok? Vezes, lembrando, né? Isso aqui vale para o k maior do que igual a 2, né? Estou analisando k maior do que igual a 2, que eu quero comparar esses caras com esse daqui, né? Mas enfim, esses caras aqui vão ser menores do que iguais, ok? Aí eu troco esse número aqui por isso aqui que eu já tenho, certo? Então fica p pertencente a pzão de 1 sobre 2 elevado a k menos 1 vezes p. E aí esse número aqui eu ponho para fora, né? Ele fica em evidência, 1 sobre k vezes 2 elevado a k menos 1, ok? Vezes o somatório aqui de 1 sobre p, um pzinho pertencente a esse conjunto. O número k, ele é no mínimo 2, e esse número aqui é o meu a. Então isso aqui fica menor do que igual que 1 sobre 2 vezes 2ak menos 1 vezes a. Ou seja, isso aqui fica menor do que o a sobre 2 elevado a k. Então bora ver como é que isso aí acarreta nas minhas contas. Muito bem, amigo internauta, então a gente tem essa nossa conta aqui, né? E aí a gente sabe que esse número aqui, ele perde daquele 1 sobre 2ak vezes o a, né? Então isso aqui vai ficar o quê, né? Isso aqui vai ficar... Esse número aqui já é o próprio a, então isso aqui fica maior do que igual que menos, né? Maior ou igual porque o sinal aqui inverte, né? Então fica menos a. Aí esse outro carinha aqui, ele vai ficar o quê? A sobre 2 elevado a k, ou seja, a sobre 2 ao quadrado. Aí aqui vai ficar a sobre 2 ao cubo, né? Aí você vai somando a sobre 2 à quarta, mais assim por diante, né? Isso aqui você pode colocar o menos a aqui em evidência, né? Então fica menos a que multiplica 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 sobre 16. Isso aqui é uma série geométrica famosíssima, né? Você pode botar 1 quarto em evidência aqui e ver que vai ficar 1 mais 1 meio mais 1 quarto, que dá 2, né? Então aqui fica menos a menos a sobre 4 vezes 2, né? Ou seja, vai dar menos 3 meios de a, né? É assim, a gente sabe que o ln de x, ele vai ser pelo menos isso, ou seja, a gente vai ter que o x, o que aqui, né? Ele vai ser pelo menos o e elevado a menos 3 meios de a. Então isso significa que a probabilidade de algum número ser divisível por um primo, né, no conjunto pzão, ela vai ser no máximo, ok, 1 menos que, né? E o que eu posso estimar por isso aqui, certo? Então essa probabilidade vai ser 1 menos o que, isso aqui a gente estima, tá certo? Então fica 1 menos e elevado a menos 3 meios de a, mas o que interessa é que esse número aqui é alguma coisa maior do que 0, então esse número é estritamente menor do que 1. Então a minha probabilidade é menor do que 1, então o contrário acaba acontecendo, né? Então aí a gente acaba resolvendo justamente essa questão aqui dos primos com inversos, né? Que convergem, que divergem. Um bagulho muito doido aqui, o pedido da nossa amiga internauta aqui de Mara Palermo, né? Pegaram pesado nesse bang aí, viu?
E amigo internauta, você acha que pegaram pesado nesse bang aí, meu irmão? É porque você ainda não viu a última questão desse pedido de inscrito. Essa daí, o cara perguntou na maior inocência, eu suponho, né? Mas o negócio aqui vai pro nível transcendente. Só saca só pra você ver como é que o negócio vai ficar insano, meu chapa. Vai ficar insano. Saca só como o negócio vai ficar insano, meu brother. E amigo internauta, a última questão aqui que eu vou resolver nesse pedido de inscrito foi um pedido do nosso amigo internauta Anderson Davi, né? Que ele pergunta aí quantos pares de racionais x e y existem tais que o seno de x ele é igual a y, né? E logo de cara a gente já percebe logo aqui que, sei lá, se eu botar o x igual a zero, a gente vai ter que o seno de zero ele é zero, né? Então aqui a gente tem que o y é igual a zero, né? Então a gente já sabe que 0, 0 é solução, tá certo? Só que a grande pergunta que fica é, pô, será que é a única solução, né? Será que é a única? Será que não existe nenhuma outra solução, tá certo? Então, vamos supor aqui que exista, tá? Então, vamos supor aqui que dado, sei lá, vamos pegar um x igual a sobre b aqui, né? Com a inteiro, ok? E o b aqui, inteiro não nulo, né? Para se considerar o zero aqui, né? E o b pertencente aqui aos naturais, tá certo? Pegando o denominador inteiro positivo. Vamos supor, tá certo? Então suponha que o y ele seja um racional também, certo? Sei lá, com p aqui pertencente aos inteiros, tá certo? E o q pertencente aos naturais, né? Bom, e aí o que é que vai acontecer, né? Como é que a gente pode tentar mexer com essa coisa, tentar calcular alguma coisa assim mais simpática e tudo? Vamos pegar aqui um bizu. E um bizu, amigo internauta, muito importante é o seguinte, é você saber que o seno θ eu posso expressá-lo como função de exponencial com complexo, tá certo? Através da fórmula e elevado a iθ menos e elevado a menos iθ, que são os x's, né, dos caras, dividido pelo 2i. Então, substituindo aqui, eu vou ter o seguinte, né? O θ por x aqui a gente vai ter que e elevado a x menos... Esse cara aqui fica 1 sobre e elevado a x, dividido por 2i, ok? Então... esse número aqui, ele vai ser o meu y, tá certo? Eu vou deixar para substituir esses a sobre b, p sobre q depois, porque aqui, amigo internauta, a gente vai chegar numa equação do segundo grau, que é o que? E elevado a x ao quadrado, ok? Menos 2i y, né? Vezes o e elevado a x, se você simplificar tudo aqui. Abre as contas mesmo, tá? Vai abrindo as contas, sem medo. Esse cara aqui vai ser igual a zero, né? E aí, para resolver a equação do segundo grau por complexo, é a mesma ideia, amigo internauta, a equação do segundo grau com números reais, certo? Então, isso aqui vai ficar menos 2i y ao quadrado, ok? Menos 4 vezes 1 vezes o menos 1, né? Então, isso aqui vai ficar 2 com 2 aqui, 4 ao quadrado. Então, fica 4 menos 4y ao quadrado. Lembrando que o i ao quadrado, ele é menos 1, ok? Então, delta vai dar isso, e daqui a gente tem que o e elevado a x, isso aqui vai ficar 2i y, mais ou menos, dá para botar o 4 evidência, então fica 2 vezes raiz de 1 menos y2. Esse número é real, complexo, a verdade é que não vai importar muito. A gente depois vai calcular aí, ver o que é que aparece, dividido por 2, né? Então, isso aqui fica yi, mais ou menos 2 vezes raiz de 1 menos y ao quadrado, né? Então... agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai substituir esses números aqui. Daqui a gente tem que e elevado a i vezes a sobre b, ok? A gente já sabe que o a ele é inteiro não nulo. Isso aqui vai ficar i vezes p sobre q, mais ou menos, sei lá, tirando aqui a raiz, né? Na verdade, esse 2 eu acabei errando conta, né? Esqueci de dividir aqui, mas o fato é que eu estou mais preocupado com a estrutura, certo? Da expressão do que propriamente dito aqui com a conta em si, né? Q2 menos P2 dividido por P, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos elevar ambos os lados aqui pelo inverso disso, ou seja, I, certo? Vezes A sobre B, B sobre A, quer dizer, então isso aqui vai ficar menos I vezes B sobre A. Então daqui a gente vai ter que o E elevado a I vezes A sobre B, vezes menos I vezes B sobre A. Isso aqui vai ficar I, P sobre Q, certo? Mais ou menos
raiz de Q2 menos P2 dividido por P elevado a menos I vezes B sobre A. Só que esse número aqui, I com I dá I ao quadrado menos 1. O menos 1 fica 1. A sobre B cancela com B sobre A. Então o E, ele vai ser igual a esse bagulhozão aqui, né? O E vai ser igual a esse troção aqui, certo? Um troço aqui elevado a um outro troço, tá certo? Só que a gente vai analisar um pouquinho esses troços, tá certo? Porque se você for observar aqui a gente está usando o quê? Números racionais e um número complexo, uma unidade imaginária. E aí, amigo internauta, isso aqui é o que a gente caracteriza, certo? Como sendo um número algébrico, tá certo? Isso aqui vai ser um número algébrico, tá bom? E esse cara aqui vai ser algébrico nos complexos. Já o expoente que eu estou elevando aqui é um expoente que tem um racional e um número inteiro nos complexos, né? Uma unidade inteira imaginária. Então, esse número aqui eu posso imaginar como sendo um racional complexo, tá certo? Então significa que esses troços aqui, quando eu pego um algébrico e elevo ao racional, isso aqui vai dar um número algébrico, tá? Então, eu acabei de provar aqui que o meu E, ele vai acabar sendo um número algébrico. Só que isso é falso, a gente conhece que o E, ele é um número transcendente, certo? Que viagem é essa, velho? Ele é um número transcendente. Repara aqui que eu usei o fato do A ser diferente de zero para justamente colocar aqui no denominador, certo? Então, a gente acabou achando uma contradição, né? Isso aqui vai acabar me resultando num absurdo, porque o E, ele é um número transcendente, tá certo? Então, isso significa que o x igual a zero, ele é a única solução, então eu só tenho um par aqui que satisfaz esse lance aí de ser racional e que o seno de x ele é igual a y, tá certo? Se você quiser mais detalhes, amigo internauta, de essa coisa de números irracionais, transcendentes e tal, tem um livro bem curtinho, mas muito massa, de Jairo Guedes Figueiredo, tá certo? Vou até deixar aí o print aí para vocês verem, tá certo? Se vocês pesquisar no Google aí, vocês encontram fácil, tá certo? Onde vocês podem ver toda essa teoria explicada, demonstrada, mas enfim, né? É uma solução bem transcendente, assim, né? Eu, acho que ele perguntou assim, pô, é uma dúvida que tá meio que me inquietando e tal, mas o fato é que a gente acabou tendo que usar matemática muito pesada, né, bicho? E como eu falei, né, os números tão danadinhos aí, né, tive que usar uma sacanagem aí meio pesada, né, pra poder dar de conta, mas enfim, né, a gente aguentou aqui, a gente conseguiu lidar com toda essa parada, beleza? Foi ruim? Foi ótimo. Bom, internauta, esse pedido de inscrito aqui vai ficando por aqui. Eu sei que tem muitos outros pedidos aqui que vocês pediram aqui pra eu fazer, né? Se vocês quiserem que eu faça mais questões, coloca aí nos comentários, tá certo? Coloca aí que vai ser um prazerzão aqui eu responder pra vocês, tá certo? Eu já tô até com um pedido de inscrito aqui, até o número 13 no mínimo aqui, né? Que eu ainda tenho que gravar, né? Mas a gente vai gravando, né? Vou postando aí. Espero que, se Deus quiser, semanalmente aí a gente vai continuando desenvolvendo esse quadro, né? Que vocês gostam demais, cara. Vocês gostam e apoiam bastante mesmo. Mas, enfim, né? Pretendo manter essa continuidade. Mas por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Muito obrigado pelo like, pela inscrição no canal, compartilhamento, tudo mais, né? Vocês são incríveis mesmo. É à toa que a gente chegou na marca de 2.000 por causa desse engajamento foda aí de vocês, né? E é isso aí, amigo internauta. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Um abraço!